E aí pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago uma aula muito especial para quem está fazendo o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte. Recebi vários pedidos para comentar algumas questões da prova que foi aplicada em 2009 pela banca FGR. Uma das melhores formas de estudar para a prova que vai acontecer agora no mês de agosto é a gente observar o comportamento dessa banca no concurso anterior, porque ela vai repetir algumas tendências, a estrutura da questão, os conteúdos que serão priorizados em História de Belo Horizonte e também noções de geografia urbana. Separei aqui 5 questões, 2 questões de noções de geografia urbana, 3 questões de História de Belo Horizonte. Eu vou comentar a questão, o conteúdo da questão, fazer uma análise dos itens e também revisar alguns conteúdos. Isso vai ajudar muito você que está estudando e quer fechar essa disciplina. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos concurseiros para que todos possam também receber essas aulas exclusivas. Primeira questão de noções de geografia urbana está relacionado a um título que a cidade recebeu. Essa banca gosta muito de trabalhar em suas questões títulos, algumas pesquisas que estão relacionadas ao espaço urbano de Belo Horizonte. Veja que é uma questão muito direta e aqui eu quero destacar um detalhe, o termo incorreta. Muitos candidatos, na falta de atenção, na correria, na pressa, não ficam ali ligados em relação aos termos que podem aparecer, como é o caso desse aí. E a gente tem que marcar a alternativa que não corresponde a essa realidade. Então, muito cuidado, leia com atenção o enunciado para não marcar a alternativa que não corresponde ao que está sendo solicitado. Em relação à cidade de Belo Horizonte, marque a alternativa incorreta. Eu vou comentar aqui as alternativas. Já vou aqui adiantar qual é a alternativa incorreta. É a letra C. Ela não ostenta o título de cidade dormitório da região metropolitana. É uma questão muito fácil, inclusive. Belo Horizonte é uma cidade polo, é a principal cidade da região metropolitana de Belo Horizonte ou Grande BH. Nós temos fluxos diários em direção a Belo Horizonte de alguns municípios que estão próximos ali à capital mineira e esses municípios é que possuem essa característica de cidade dormitório. Claro, não todos, alguns municípios, sobretudo os pequenos municípios, porque as pessoas se deslocam em direção a Belo Horizonte para estudar, para trabalhar em busca de outros serviços e voltam para sua cidade de origem para dormir. Então não é uma realidade da capital mineira. Vamos às próximas alternativas? A letra A está correta. Ela foi considerada a metrópole com melhor qualidade de vida da América Latina pela ONU. Esse título foi concedido a Belo Horizonte no ano de 2016 e dentro dessa indicação de melhor qualidade de vida nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. O IDHM de Belo Horizonte, numa escala que vai de 0 até 1, é de 0,81. É um IDHM muito satisfatório em comparação a outras capitais da América Latina. Dentro dos aspectos que são avaliados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nós temos a educação, a renda e a expectativa de vida. Olha só os indicadores dentro desses aspectos. Educação, 0,76, um índice bom também. Renda, 0,80. Expectativa de vida, eu quero fazer aqui uma análise em relação à expectativa de vida em Belo Horizonte. 0,87. A população tem estimativa de viver 77,5 anos. Nós tivemos recentemente, divulgado pelo IBGE, projeções que indicam que a expectativa de vida do brasileiro é de 75,5. BH está à frente 2 anos e meio, com 77,5 anos. Um indicador, então, muito importante de ser analisado dentro desse contexto. A alternativa B está relacionada à alternativa A, foi considerada entre as 100 melhores do mundo para se ver dentro dessa indicação feita pela ONU. E a alternativa D também está correta, possui ainda o diploma de cidade modelo da área ambiental. Esse diploma foi concedido a Belo Horizonte também no ano de 2016 e ela é considerada líder em meio ambiente no Brasil por conta das políticas de gestão ambiental, conservação de áreas públicas ambientais dentro da capital. Vamos à próxima questão de noções de urbana. Vejam que é uma questão muito direta em relação
a estrutura viária de Belo Horizonte, você tem que conhecer esses detalhes, esses aspectos. É uma característica da Banca FGR. Para deslocar do centro de Belo Horizonte ao aeroporto de Confins, você utiliza a linha verde por meio da rodovia. A alternativa correta dessa questão é a letra B, MG 010. É uma rodovia que faz parte aí do fluxo viário dentro da chamada linha verde. A linha verde é um projeto que foi inaugurado no ano de 2005, tem aproximadamente 35 quilômetros e liga o centro de Belo Horizonte até o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O que eu sugiro em questões que cobram aí ruas de Belo Horizonte, principais espaços públicos, rodovias que cortam a capital mineira e a região metropolitana, é você se debruçar sobre mapas. A leitura de mapas é muito importante, porque questões de concursos anteriores foram abordadas dessa forma. Um mapa e o candidato tinha que associar os pontos do mapa correspondentes aos lugares que foram colocados ali no enunciado. Então, desde já, comece a fazer leituras de mapas políticos rodoviários, mapas também de outros aspectos geográficos, como o mapa climático, enfim. Agora, uma questão de história de Belo Horizonte. Aqui nós podemos explorar vários aspectos em relação à formação do espaço urbano de Belo Horizonte, essa evolução histórica da capital mineira. Vamos então à análise da questão. A transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, na época chamada Cidade de Minas, então o primeiro marco administrativo de Belo Horizonte é a denominação de Cidade de Minas, depois que ela recebe o título, o nome de Belo Horizonte. Ocorreu em decorrência. A primeira afirmativa da localização privilegiada de Belo Horizonte no Planalto Central de Minas Gerais. Foi um dos aspectos observados pela Comissão de Estudos para a transferência da nova capital. A cidade precisaria atender a esse quesito, um relevo que proporcionasse, por exemplo, uma expansão urbana. Então, boa parte de Belo Horizonte, da capital mineira, sobretudo a parte aí por volta da Avenida do Contorno, todo esse limite que foi colocado na planta, foi construído, sobretudo, atendendo a esse critério de um relevo mais plano. Temos algumas variações, claro, nas bordas da cidade, inclusive a cidade está aí em torno da Serra do Curral, mas, como um todo, o relevo ele é plano. A segunda afirmativa, das ótimas condições geográficas, clima agradável de Belo Horizonte, está relacionada à primeira afirmativa, também é correta. Então, um dos critérios foi a localização e, além disso, condições geográficas como o clima, também questões de abastecimento, cursos d'água que poderiam depois abastecer a capital mineira. Terceira afirmativa, da exploração excessiva do ouro e seu esgotamento com a decadência da mineração em Ouro Preto, que foi perdendo seu prestígio como capital, também está correta. Antes de haver a iniciativa de transferência da capital, a principal atividade econômica de Ouro Preto, que era a antiga capital, era a exploração aurífera. E com o processo de extração muito intenso, acelerado, isso foi ficando cada vez mais estagnado e, em consequência, toda a vida da cidade de Ouro Preto começou a entrar em decadência. Então, um dos motivos foi justamente essa questão econômica, pesou muito na transferência. A quarta afirmativa é a imposição política de Afonso Pena, então governador de Minas. Ela está incorreta. Então, ali embaixo nas opções, marque a alternativa correta. A única correta para essa questão é a letra B, que são os itens 1, 2 e 3, que eu acabei de fazer a análise, e o item 4, ele não está correto por quê? Vejam que lá no enunciado está citando a transferência da capital. Nós temos vários aspectos, vários fatos, até termos de fato a inauguração de Belo Horizonte. Porque uma cidade planejada, ela vai surgir de um plano, ela vai surgir do nada. Então a gente tem uma sucessão de eventos. E um desses eventos é a transferência de Ouro Preto para a cidade de Minas. É muito importante ficar atento a esses termos. A 4, imposição política de Afonso Pena, então governador de Minas Gerais. No período de transferência, que aconteceu em 12 de dezembro de 1897, o governador de Minas Gerais não era Afonso Pena, e sim Bias Fortes. Lembrem-se que Afonso Pena é um dos responsáveis a encaminhar para o Congresso Mineiro
justamente a intenção de transferência, a escolha do local. Então, nesse recorte temporal, que é a transferência da capital para a cidade de Minas, a formação da cidade de Minas, formação administrativa, é 12 de dezembro de 1897, Bias Fortes era o governador. Então, por isso ela não está correta, não era Afonso Pena. Vamos à próxima questão. A respeito de Belo Horizonte, pode-se dizer que foi inventada 3 vezes. É uma questão muito interessante porque nós temos uma linha do tempo, nós temos períodos da evolução do espaço urbano, da história de Belo Horizonte, e cada um desses períodos possui características muito específicas. Eu já vou adiantar que todos os itens estão corretos, é a alternativa D, e eu vou aqui fazer um comentário desses itens. Primeiro, a primeira vez foi a invenção política, temos lá 1897, justamente aí a construção, né, esse período inicial de Belo Horizonte até 1914, lá no período republicano, né, quando esse sistema político começa a urgir no Brasil, obra da República que queria demarcar o início de novos tempos, superar o passado. Que passado? Passado arcaico, decadência econômica, tido como fator de atraso e estagnação. Então, o primeiro grande período em Belo Horizonte é o início de tudo. É a consolidação da modernidade, é a consolidação do progresso. A segunda foi a invenção mercantil, que vai de 1914 a 1980. Aqui eu costumo caracterizar esse período como período modernizador. Vai culminar na privatização de serviços, domínio de interesses econômicos, modernização e também verticalização, né? Surgimento de vários arranha-céus e a expansão da infraestrutura material e industrialização. Começa a receber aí uma leva de indústrias, desenvolvimento do comércio e, em consequência, o espaço urbano de Belo Horizonte começa a sofrer algumas alterações para se adequar a essa nova realidade. Várias intervenções urbanas começam a ser realizadas na cidade. Terceira fase é a invenção social. Nós tivemos aí nas 2 fases anteriores um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento urbano e agora na terceira fase, que é a mais contemporânea, a gente vai ter problemáticas sociais. Tendo antecedentes nas lutas sociais que resistiram à tendência excedente, que marca o projeto da cidade desde o início, consolidou-se nos anos de 80 até 90 pela emergência de uma série de iniciativas democráticas populares, que foram aqueles movimentos organizados pela moradia, luta pela moradia social, sobretudo nas zonas periféricas de Belo Horizonte. E a nossa última questão muito interessante, porque ela traz aí no enunciado um trecho de uma crônica do poeta Carlos Drummond de Andrade. O poeta tem uma relação muito íntima com Belo Horizonte e ele faz parte daquele movimento artístico que culmina lá em 1910, 1920, naquele período histórico, sobretudo 1920, que é o modernismo. E Belo Horizonte era um símbolo da modernidade. Então há uma relação muito próxima entre o modernismo e o espaço urbano moderno, o modernismo enquanto um estilo artístico. Temos aí porque as ruas estão largas. Quando a gente lê isso, porque as ruas estão retas, nós retomamos a planta de Belo Horizonte, ao projeto do engenheiro Arão Reis. Ele coloca isso, inclusive, lá no relatório dele. Medidas das ruas, a forma como as ruas seriam organizadas. Cidade grande é isso. Aqui tudo é exposto, evidente e cintilante. Aqui obrigam-me a nascer de novo, desarmado. Nessa crônica, o poeta faz menção à cidade de Belo Horizonte. A alternativa correta é a letra B. Obviamente, é só você identificar esses itens que eu coloquei aqui. Cidade moderna, positivista. O que é uma cidade positivista? Positivismo era aquele ideal do progresso, tem um pouco também de relação com ideias higienistas, uma cidade que rompesse com problemas sanitários, eugênica e que veio para romper com o passado, uma cidade símbolo da marcha, do desenvolvimento para o progresso. Essa marcha, eu me refiro, é de fato aí a saída do Brasil de um cenário arcaico, de um cenário totalmente agroexportador para um cenário mais moderno. A letra C, ela não é correta, nasceu por acaso como um símbolo ideológico cultural. Ela não vai nascer por acaso, ela é pensada, é um plano, tem toda uma questão ideológica por trás.
A letra A também não é correta, como uma cidade igual às demais, não é uma cidade igual às demais. Belo Horizonte é uma das capitais planejadas no Brasil. Nem todas as capitais brasileiras foram planejadas. Está aqui outras planejadas, como Goiânia, Brasília. Por último, a letra D, que também está incorreta, fruto espontâneo da aglomeração. Pessoal, quando nós temos aglomerados urbanos formados pela espontaneidade, essa ideia está mais relacionada à urbanização do período colonial, onde não havia um planejamento urbano. As pessoas se aglomeravam, formavam um arraial, formavam um vilarejo, formavam uma pequena unidade urbana para depois se tornar uma cidade. Belo Horizonte vai romper com essa estrutura urbana, porque ela é uma cidade de fato pensada, projetada em uma planta. Curtiu? Olha, eu recebi muitas mensagens porque eu tinha aberto um curso de revisão em questões antes da suspensão do edital. Então essa turma já foi formada, o curso está em andamento, já está quase finalizando, só que foram tantos pedidos de alguns candidatos e candidatas que não conseguiram se matricular naquela turma, que eu vou abrir uma exceção e agora, no mês de julho, inicia a última turma do curso de revisão em questões de noções de geografia urbana e também história de Belo Horizonte. É um curso onde eu analiso e comento várias questões com os conteúdos que estão no edital. Essas questões são comentadas em áudio, uma análise aprofundada dos conteúdos, da estrutura, indicações de estudos também para você em relação àquilo que está sendo abordado. É um curso exclusivo, poderosa metodologia ministrado por uma lista de transmissão no WhatsApp. Começa agora essa última turma no dia 5 de julho. Como que eu faço para me inscrever? Entre em contato aqui no link que eu te passo as informações e o preço é muito especial. Somente R$ 40. Olha só. Eu estou esperando você porque são vagas limitadas. Lembre-se que eu abri uma exceção para essa última turma porque eu recebi muitos pedidos. E já tem gente fazendo a sua inscrição. Se você não garantir sua vaga, infelizmente não terá outra oportunidade. Eu espero o seu contato. E para vocês que me acompanham aqui, um abraço e até a próxima!